Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, já estão prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Eu espero que sim! Então, antes de iniciarmos, vamos lembrar dos nossos combinados? Suas mãos já estão limpinhas? Já lavou suas mãos hoje? E o que mais? O espaço onde você vai estudar já está organizado? Isso é bem importante, não é mesmo? E também vamos nos lembrar dos materiais que precisamos para a aula de hoje. É aqueles materiais de sempre. O caderno que você já vem utilizando nas aulas, ou uma folha de papel para fazer as anotações da atividade. E também vamos precisar do lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos, tá bom? E também de uma mesa para apoiar na hora da sua escrita, tá? Uma mesa, ou se não tiver, não tem problema. Pode ser um livro assim com uma capa mais dura, ou mesmo uma caixa, tudo bem? Agora a professora vai dar uns minutinhos para vocês se organizarem e eu já volto. Prontinho, crianças? Já separaram os materiais? Bom, se vocês já separaram os materiais, se está tudo pronto, vamos começar a nossa aula, não é mesmo? Isso! E como sempre, a gente inicia fazendo uma revisão, lembrando tudo que conversamos e aprendemos na aula passada. Tudo certo? Então vamos lá! Vamos lembrar um pouquinho o que fizemos na aula passada. Porque na aula passada nós conhecemos duas escolas aqui de Curitiba. Vocês se lembram que escolas foram essas? E de que forma nós conhecemos essas escolas? Por meio de mapas, por meio de fotos aéreas, de fotografias, não foi? Então tá, vamos observar e vamos lembrar quais escolas foram estas. Olhem lá, Escola Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e a Escola Teresa Matsumoto.
Não é verdade? Aprendemos muitas coisas, não foi? Observamos a diferença do entorno dessas escolas, as características que cada uma tinha, né? Uma muito próxima a um bosque, uma área verde enorme, e outra próxima a praças, né? Cada uma com suas características. Aí conversamos sobre tudo isso e a professora Dircélia pediu a nossa primeira atividade na aula passada. Vocês se lembram qual era ela? Olhem lá. Descreva ou desenhe as características da paisagem do entorno da sua escola. Então, esta atividade está aí? Você conseguiu concluir esta atividade? Né? A professora queria que você pensasse no entorno da sua escola, que características ela tinha, né? Se tinha áreas verdes, que outros comércios tinha perto da sua escola, né? Se tinha sinalização de trânsito. Tudo isso que você lembrou, você deveria ter registrado aí. Tudo bem? Tudo certinho? Na sequência, nós conversamos também que cada lugar tem suas características. Aí nós falamos de lugares bem diferentes. Vamos relembrar quais foram eles? Olhem no slide. Tem lugar de passear, não é verdade? Aí a professora trouxe duas imagens de lugares que são bem interessantes para a gente passear e aprender também um pouco mais, né? Que no caso ali nós temos o Jardim Botânico de Curitiba e o Museu Oscar Niemeyer, certo? Depois, a professora trouxe duas fotografias representando lugares para comprar, né? Espaços de comércio, onde os produtos são vendidos e são comprados. Depois, a gente falou também sobre os espaços de morar, né? As moradias. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Depois, aqui também mais fotos ilustrando, né? Porque as casas são muito diferentes, olhem lá. Tudo bem? Aí a professora também falou com vocês sobre os espaços de estudar, não é? Aqui, duas escolas representadas nessas duas fotografias. Na sequência, a professora pediu para você fazer uma atividade de recortar ou desenhar. Vocês se lembram que atividade era essa? Ela está aí no seu material? Vamos nos lembrar. A professora pediu: desenhe ou recorte imagens de lugares com diferentes funções. Podia ser um lugar para estudar, um lugar para passear. Aí eu dei vários exemplos. Qual foi o que você escolheu ou que você localizou numa revista? Estão aí? Que ótimo! Muito bem, crianças. Agora hoje o nosso tema é o seguinte: espaços de vivência, moradias. Nós vamos focar um pouquinho mais nas moradias, tá certo? Então tá.
Tudo certinho, crianças? Então tá. Mas para iniciar a nossa aula de hoje, a professora quer lembrar com vocês que cada lugar tem suas características. Falamos muito disso na aula passada, não é mesmo? Então, só que agora eu quero ver se você se lembra bem mesmo desse assunto, se você compreendeu. Então a professora vai apresentar aqui, olhem só no slide, algumas fotografias para a gente descobrir que lugares são esses e para que esses espaços servem. Tá bom? Vamos lá? Então vamos acompanhando comigo ali no slide. Olhem bem esta imagem. Vocês estão reconhecendo? O que será esse prédio? O que será que esse prédio representa? Que lugar é esse? O que ele abriga? Então temos aqui a imagem, né, uma fotografia de uma escola municipal nossa aqui de Curitiba, a Escola Municipal Professor Có Yamauaki. Estão observando na imagem? Então aqui nós temos uma escola. Todo mundo se lembra para que serve uma escola? Bom, agora crianças, nesta outra fotografia, o que será que nós temos? Olhem bem, aqui nós temos uma fábrica, isso mesmo. Para que serve uma fábrica? Nós conversamos sobre isso na aula passada. Vocês se lembram? Então, olhem só, agora eu tenho uma pergunta aqui. Vamos descobrir qual pergunta atende aqui. Ó, qual dessas imagens atende esta questão? Lugar onde as crianças estudam. Qual será? Será que é na escola ou será que é na fábrica? Pensem com a professora. Contornem a imagem com o dedinho assim, mostra para mim qual é. Ai, que fácil, né? A escola, muito bem. Né? Falamos sobre isso na aula passada, sobre a função dos espaços. Então, a escola é o espaço onde as crianças estudam, certo? Isso mesmo. E com relação à fábrica, é um espaço que acontece o que nesse lugar? Os produtos são transformados, né? Uma matéria-prima que entra numa fábrica é transformado num produto para ser vendido, né? Ele é beneficiado, esse produto, e ele é vendido por aí depois, né? Ok? Agora nós temos mais um slide e outra imagem. Observem bem. O que será que isso representa? Parece uma loja, né? Então aqui nós temos um comércio de roupas, certo? E a imagem ao lado, observem. Que espaço é esse? Vocês conhecem esse espaço? É um parque de Curitiba, é o Parque Tanguá. Olhem lá, que imagem bonita. Isso mesmo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer e vocês vão me dizer qual fotografia corresponde a esta questão. Olhem lá. Vários produtos são vendidos nesses lugares. Qual será? Qual fotografia ali representa um espaço como esse, onde vários produtos são vendidos? Será que é a fotografia ali, a primeira, onde diz comércio, ou é num parque? Exatamente aqui, né? A professora ali, ó, marcou. É o comércio, olhem lá. Já o parque, o que nós fazemos normalmente num parque? Normalmente é um espaço de lazer, né? Às vezes tem parques que vendem produtos, enfim, mas a sua característica principal é o lazer, tudo bem? Então vamos a mais uma imagem, olhem lá. Aqui nós temos, ou melhor, a professora já colocou as duas imagens. Ao lado, a primeira delas é um museu, aqui é o Museu Paranaense, olha que bacana. E ao lado o que a gente tem? Uma casa, isso mesmo, uma moradia. E agora me respondam, este é um lugar de morar. Será que no museu a gente mora? Ou a gente mora numa casa? Tá fácil também, né? Mostrem para a professora qual é o espaço de morar. Aqui, muito bem, a casa, isso mesmo. Um museu, a gente já conversou bastante, né? É um espaço onde a gente vai apreciar cultura, é um momento também de lazer, né? E também de muita aprendizagem, é claro. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre lugares de morar? Vamos falar sobre as nossas casas, sobre as habitações, certo? Então, para que serve um lugar de morar? Para que serve? O que vocês me dizem? Eu tenho aqui algumas sugestões, olhem só. Um lugar de morar serve como abrigo, né? Um espaço para a gente se proteger. O que mais? É um espaço de convivência, onde convivemos com os nossos familiares. Mais um aqui, ó. É um espaço onde também realizamos as nossas refeições. E também nós podemos brincar nas nossas casas, certo? Podemos, claro que podemos. Nós podemos descansar na casa? Sim, descansamos. E também dormimos. Isso são muitas características, né? Servem para muita coisa. Então, um lugar de morar, mas assim, ele também
Podemos realizar outras atividades no lugar onde a gente mora? Que outras atividades você realiza ou vê seus familiares realizando onde você mora? Vamos pensar um pouquinho? Será que onde a gente mora também serve para estudar? Também serve, né? Você está aí do outro lado estudando neste momento. E será que as casas da gente também servem para a gente trabalhar? Tem muita gente trabalhando em casa, não é verdade? Tem, né? Isso mesmo, tem várias funções, não é mesmo? E agora eu pergunto mais uma questão. As moradias são iguais ou elas são diferentes? Eu sei que vocês conversaram bastante sobre isso com a professora Viviane numa dessas aulas de história aí, não é verdade? Então, vocês já devem estar bem antenados nesse assunto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque as casas são muito diferentes. Não é verdade? São casas diferentes que podem ser construídas com materiais diferentes, não é? Vocês viram com a professora Viviane, algumas de madeira, outras do quê? Tijolos, que mais? Vocês viram casas até de palha, de barro, não é verdade? São muitas as características, né? E as casas, elas mostram pra gente também como que aquela população vive, como que aquelas pessoas vivem, como que elas se relacionam com o meio ambiente onde elas estão inseridas, né? Elas mostram as características do lugar, por exemplo, com relação ao clima. Sim, o relevo, porque a gente vai tendo que se adaptar e adaptar as nossas moradias a essas características também, não é verdade? Elas mostram, por exemplo, qual é a condição social e econômica daquele povo, né? E nos ajuda a compreender o espaço, compreender o lugar onde moramos. Então agora, a professora vai mostrar algumas casas diferentes para vocês, tá bom? Vamos observar no slide. Olhem lá. Então, crianças, olhem esta fotografia, olhem esta casa. Observem bem a imagem. De que material ela é construída? Observem. Observem que ela também foi construída num local que alaga. Olhem, tem uma água embaixo da casa. Esse tipo de casa é chamado de palafita. Você ouviu a professora Viviane contando um pouquinho sobre isso na aula dela, certo? Isso mesmo. E esse tipo de casa tem em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, sabe? Em locais que alagam. Então ela é construída sobre estacas de madeira, né? Para que quando o rio enche, por exemplo, ou a maré do mar sobe, né? A casa ainda assim fique protegida. Ok? Agora, mais um exemplo de casa. Olhem lá, esse tipo de casa. Esse tipo de casa, ele é construído em regiões, principalmente, né, tem um telhado bem inclinado, construído em regiões que cai neve, né? Olha lá, tá vendo que esta imagem tem bastante neve cobrindo o telhado desta casa? Mas aqui na região onde moramos tem muitas casas com esse tipo de telhado, muitas mesmo, né? Porque os europeus trouxeram esse tipo de construção para nossa região, não é verdade? Vocês conhecem uma casa parecida com essa, que tem essa característica? Tem muitas por aí, né? Olhem o material que ela é produzido. Madeira também, certo? Na sequência, a professora traz um outro tipo de casa. É uma arquitetura herdada pelos alemães e que acontece bastante aqui na região sul, principalmente na região de Santa Catarina. Olha esse tipo de construção, que interessante. Bacana, né? E agora, a professora traz outro tipo de moradia. Olhem lá. O que é isso? Um prédio, muito bem, né? Aqui nós temos a representação de um prédio residencial, onde as pessoas moram, certo? Já falamos sobre isso, né? É muito comum os prédios nas regiões mais urbanizadas, nas grandes capitais, como aqui em Curitiba, por exemplo, não é verdade? Será que você aí mora num prédio? Ou numa casa? Muito bem. Por que será que isso acontece, né? Nas grandes cidades há essa necessidade de se construir prédios, né? Para abrigar mais pessoas e mais famílias num único terreno. Certo? Isso mesmo. Enfim, agora quero perguntar para vocês, qual dessas moradias é mais parecida com a sua, né? Ou o que elas têm de parecido, ou o que elas têm de diferente, não é verdade? Então, porque agora a gente vai fazer a nossa primeira atividade de registro. Tudo bem? A professora vai pedir para você desenhar a sua casa. Desenhe a casa onde você mora. Essa é a nossa primeira atividade. Quero que você preste atenção qual é o material utilizado na construção da sua casa, como é o telhado da sua casa.
Quantas portas tem? Janelas? Elas são grandes, são pequenas? Como que é a frente da sua casa, hein? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos fazer esse desenho? Então, agora a professora dá uns minutinhos para vocês.
Então, crianças, finalizaram o seu desenho? Ficou joia? Eu espero que sim, porque agora a gente continua a nossa aula, né? Vamos lá então, ó. Os ambientes da nossa casa, né? Todos os ambientes são chamados como? Cômodos. Isso mesmo, os ambientes da casa são chamados de cômodos. E você já parou para pensar que cada cômodo tem uma função? Isso mesmo, cada cômodo tem uma função, né, da nossa casa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, agora a gente vai fazer a nossa segunda atividade. Nós vamos fazer juntos. Qual é a função dos cômodos da casa? Vamos anotar aí? Função dos cômodos da casa. E eu vou fazer aqui um sorteio para a gente adivinhar qual é a função de cada cômodo, tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças, a professora vai sortear aqui a função de um cômodo e nós vamos adivinhar qual cômodo é esse, tudo bem? Você faz essa atividade comigo? Vamos lá? Vamos ver qual cômodo é esse? E não se esqueçam que você vai anotar aí no seu caderno o nome do cômodo, tá bom? E eu vou anotar aqui também para te ajudar. Vamos lá, primeiro. Vamos ver qual é. Vamos lá, vamos ver se você está ligado. Este cômodo tem a seguinte função: fazer a higiene pessoal. Que cômodo é esse? Que cômodo que nós fazemos a nossa higiene pessoal? Acertaram, no banheiro! Isso mesmo! Vamos anotar agora, nesta segunda atividade, a palavrinha banheiro? Então vamos lá, anotem aqui com a professora, ó lá. Olhem lá, banheiro. Tudo bem? Anotaram? Vamos lá.
porque nós temos mais uma questão para a gente descobrir qual é esse espaço. Depois eu dou mais uns minutinhos para vocês anotarem todas as palavras. Vamos lá. Olhem aqui, ó. Esse espaço tem a função de dormir e descansar. Que espaço será esse que a gente pode dormir e descansar? Quarto? Isso mesmo, muito bem, quarto. Vamos escrever a palavra quarto? Vamos lá então. Tudo bem? Quarto. E agora, vamos ao próximo? Deixa a caneta aqui. Olha lá, vamos ver qual é o próximo espaço que a gente vai descobrir juntos. Olha lá, função desse espaço: conversar, assistir à TV e receber os amigos. Onde será que a gente faz tudo isso na casa? Na sala. Muito bem, sala. Vamos escrever sala? Aqui, ó. Olha lá. Lá. Tudo bem? Então, vamos ao nosso último desafio. Qual será esse espaço? Quero ver se você sabe, hein? Vamos lá. Esse espaço é onde preparamos os alimentos e fazemos nossas refeições. Que espaço é esse? Onde nós preparamos os alimentos? Cozinha. Muito bem. Vamos anotar aqui agora. Cozinha. Cozinha. Muito bem, crianças? Ótimo. Agora, alguns minutinhos para vocês concluírem a anotação de vocês, tá bom?
Então, crianças, conseguiram anotar as palavras que representam os cômodos da casa? Conseguiram? Né? A professora anotou aqui e você anota aí no seu caderno. Tudo bem? Então, tá bom. Agora, que tal fazermos uma cruzadinha disso? Então, crianças, vamos observar esta cruzadinha. Quero ver se vocês me ajudam a completar ela, tá bom? Observem as imagens. Olhem lá. Observem que nós temos 4 imagens que representam cômodos de uma casa. Olhem bem. Tem umas letrinhas ali que indicam, dão uma dica do que é cada espaço. Observem, e são justamente os espaços que nós registramos agora há pouco. Olhem bem ali aquele espaço onde tem uma cama. Estão vendo? O que será aquele espaço? Qual é o nome deste cômodo? Alguém tem uma ideia aí do outro lado? Me ajudem lá. Olha, começa com a letra Q. Vejam, com a letra Q. Que espaço será esse? Vamos olhar? Ah, muito bem, é um quarto. Ótimo! Ah, e aquela imagem ali que tem aquela cor amarela? Tem um fogão nesta imagem também. Observem, eletrodomésticos. E começa com a letra C, né? Vamos lá? Quem me ajuda? Que cômodo é este? Cozinha, muito bem, cozinha. Vocês estão de parabéns. E agora, logo abaixo da cozinha, nós temos outra fotografia que mostra ali uma pia, um vaso sanitário. Opa, que lugar será esse? E este cômodo da casa termina com a letra O. Epa, já tem gente que adivinhou. Banheiro, olhem lá, banheiro, muito bem. Gente, só falta uma palavra agora para a gente completar a cruzadinha. Vamos ver que espaço é aquele, que cômodo que tem ali o que? Olha, observem bem, tem um sofá, eu acho que tem uma televisão ali, um abajur, alguns móveis, um belo tapete. Tá muito fácil, né? Começa com a letra S e termina com a letra A. Quem tem uma dica? Ah, muito bem! Sala, ótimo! Parabéns, crianças! Vocês foram bem espertinhos, né? Ótimo! Agora, nossa aula chega ao fim. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Vamos lá? Aprendemos que os lugares têm diferentes características e funções também, não é verdade? O que mais que nós aprendemos hoje? Percebemos as características da nossa moradia e também de outras moradias, certo? Depois fizemos atividades de registro, não é mesmo? A professora pediu para desenhar a casa onde você mora. Depois a professora também pediu para a gente anotar, né, alguns cômodos da nossa casa, relacionando esses cômodos com a função de cada um deles. Então, crianças, agora a professora Dircélia se despede de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!